Na liberdade do Espírito Santo. Amém. Até que horas? Aleluia. Graça e paz. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Prazer estar aqui. Amém. Estava falando para as meninas quando eu estava vindo que nós pegamos engarrafamento lá no parque Tia Nair. Não sei o que está tendo lá, mas tem muito carro lá hoje. Então, a gente ficou, falei, meu Deus, vou chegar atrasado. E eu não gosto muito de chegar atrasado. Mas eu vim aqui, eu acho que tem bastante anos, acho que tem uns 15 anos para lá, que eu vim aqui. Né? A casa era diferente, mas glória a Deus que você permanece e você está aqui nessa noite, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração para te entregar da parte dele nessa noite, amém? Você recebe? Diga comigo, Deus pode mudar a minha história. Diga assim comigo, depende de mim. Amém? Você sabia que tudo na nossa vida, em relação à vida espiritual, só depende de uma pessoa. Muitas vezes a gente fala assim, Deus muda. Deus muda. Deus muda. Muda a minha vida, muda a minha história. Mas o Senhor quer mesmo é que nós nos posicionemos. Nos colocamos na posição de filhos. Obediente ao Senhor, e aí Ele vai fazer. Por quê, querido? Deus só fará na minha vida e na sua vida aquilo que lhe apraz, se eu e você tivermos a conduta correta diante dele, dizer, Senhor, eu estou aqui em obediência à tua palavra. Então nessa noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 38. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Nós vamos falar de uma história que está contada aqui, de um fato que aconteceu aqui, e que Deus mudou a história deste homem. Mas para Deus ter mudado a história desse homem, algo esse homem promoveu. Ele que promoveu. Não foi o Espírito de Deus que promoveu, foi ele que promoveu. Então eu tenho que entender que tem algumas coisas em minha vida, situações que Deus quer fazer na minha vida, mudança que Deus quer fazer na minha vida, que depende unicamente de mim. Porque muitas das vezes nós queremos atribuir ao Senhor. Não, Senhor, o Senhor faz. O Senhor faz. Deus, o Senhor faz. E nós colocamos toda a responsabilidade em Deus. Não que Deus não seja responsável por tudo. Deus é responsável por tudo que acontece na terra, porque a palavra de Deus diz que até o fio do teu cabelo, todos estão contados e nenhum cai sem a permissão dele. Amém? Mas tem algo na minha vida e na sua vida que nós temos que ter a consciência. Para coisas acontecer na nossa vida, é eu e você que precisa nos posicionar. Amém? Concordam? A palavra diz isso. É igual, eu vou te contar assim, um pouquinho da minha história. Eu sou casada há 47 anos com o mesmo marido. Por incrível que pareça, né? Porque hoje está tão difícil. Temos 4 filhos, 4 noras, 8 netos. Estou indo para o 9º neto agora, que eu não sei se é menina, mas 4 meninas e 4 meninos. E a minha neta mais velha tem 20 anos. E a minha mais nova neta, né, tem 8 meses. Então Deus tem promovido isso, 47 anos. E nesses 47 anos de casada, eu entendi que muitas coisas na minha vida só poderia melhorar se eu me posicionasse. Eu quero que você vire para essa irmã que está ao seu lado e fale assim, muita coisa na tua vida depende de você. Para de atribuir. Diga assim, para de atribuir a responsabilidade que é sua para as pessoas, para pastor, para líder e principalmente para Deus. Amém? Então vamos aqui. Capítulo 38 de Isaías vai falar sobre a palavra que Deus entregou através de Isaías ao rei Ezequias. Diz assim: nesse tempo Ezequias, rei, adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta
profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto essa cidade. Eu defenderei essa cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada do sol declinante no relógio de Acás. E assim o sol retrocedeu 10 graus que já havia declinado. Amém? Coloque a mão assim e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra de mudança, porque eu sei que eu vim na tua casa, não por acaso. Eu vou receber do Senhor a resposta que eu vim buscar. Amém? Eu acredito, pelo menos eu tenho 35 anos de cristã. Dia 8 de abril vai fazer 35 anos que eu conheci Jesus, né? Dia do aniversário de Cuiabá, 1988. Muitos de vocês nem tinham nascido ainda. Então, eu falo para você, eu conheci Jesus, eu vim de uma família espírita. Minha avó era lancardecista na cidade de Anápolis, Goiás, eu sou de lá. E eu vim de todo conhecimento, de todo entendimento da reencarnação. Aprendi na reencarnação, li todos os evangelhos segundo Allan Kardec, mas a minha mãe era umbandista. E eu me tornei umbandista também, quando cheguei na cidade de Cuiabá. E servi as entidades durante 8 anos, aqui de 81 a 88, eu tinha 37 espíritos malignos que me acompanhavam. E eu servi com dedicação a eles. Mas quando um dia mudou uma menina para a rua da minha casa, lá no Jardim das Palmeiras, em Cuiabá, atrás do Sesc Senat. E essa menina ficou sabendo que eu era a macumbeira terrível do bairro. E ela começou a orar por mim. Presbiteriana, não tinha conhecimento de batalha espiritual nenhuma, mas entrou na brecha pela minha vida. Presbiteriana do Brasil. Entrou na brecha pela minha vida e ficou me espreitando, né? Quando foi um dia eu passar na rua, ela falou assim: quero convidar você para ir à igreja. Eu falei assim: eu não gosto de crente e não mexe com a minha vida, senão eu vou fazer macumba para você. Mas ela sabia que macumba e crente não pega, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem Cristo, Satanás não toca, né? Mas tem crente que acredita em macumba, e aí a macumba pega porque você acredita nela, né? Se você não acreditar, não tem como ela pegar. E aí ela pegou, não acreditava, né? Continuou insistindo comigo. E toda vez que ela me contava: vamos na igreja, eu falava: menino, não gosto de crente, não. Quero saber de crente, não. Já viu esse povo que você fala por ele assim: detesto crente, é esse que vai virar crentão igual eu, tá? Fica frio. Continua convidando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura um dia.
E aí o que aconteceu? Eu fui na igreja, dia 8 de abril. E cheguei lá, minha filha, estavam cantando. E lá no terreiro era eu que cantava para as entidades. E quando eu ouvi a música, eu fiquei maravilhada, né? Aquele povo cantando música para Jesus. Aquela igreja, e a igreja que eu era convertida era desse povo aqui. Esse povo de madeirinha, cheio daqueles ventiladores assim, ó. De lata ainda. Sabe aqueles ventiladores de lata, pastor? Era com a cabeça ia rolando, né? E aí, nessa igreja, tudo de banco. Eu sentei no terceiro, no segundo banco aí da igreja. E tô lá, e o pastor começou, teve 3 louvores. Eu lembro dos 3 louvores até hoje. Em nome do Senhor Jesus. Alfa e ômega, que não tem nada a ver com esse aí, que nós cantamos hoje. E a alegria está no coração de quem conhece Jesus, tá? Então, foi essas 3 músicas que me convenceu. Aí veio a palavra, Salmo de número 51. Salmo de Davi, pecado de Davi com Betseba. E foi só pau na minha muleira. Sabe, irmão, quando você chegar na igreja e Deus estiver só no céu, é para você mesmo. Não? Aceita, que dói menos. Não é? Aceita que dói. Tem pra assim, pastor, tô jogando direta. Não, é o Espírito Santo que está te confrontando. Até quando você vai ficar nesse engano? Sai dessa porcaria e vem pro céu. Foi assim. E Deus começou a falar comigo nesse Salmo 51. Eu virei para irmã, fuxiqueira, fofoqueira. Você contou tudo meu pecado, pastor. Sua língua grande. Por isso que eu não gosto de crente, tá vendo aí? E ela não era nada. E ela quietinha, menina, morrendo de medo de eu dar um show, né? Imagina, demoniada até o fio do cabelo. E ela pegou, me convidou, ficou ali. Terminou o culto, o reverendo lá na igreja, não chamava pastor, é reverendo. Ficou o reverendo lá na porta, eu lembro até hoje, com aquele colarinho cervical, gente do céu. Aquele povo tudo engomadinho, e ele, boa noite, não tinha graça e pai não, nem pai do Senhor, boa noite. Aí fica todo mundo na benção. E eu peguei, cheguei no pastor, falei, ô pastor! Pensa na mulher escandalosa, os demônios estavam até no fio do cabelo, né, irmão? Vocês sabem, as pombas giram, estavam girando até. E eu falei, pastor, o senhor não vai fazer apelo, não? Aí ele olhou para mim. Como é que é? Ele pegou e falou assim para mim assim, fazer apelo? Lá na igreja não fazia apelo, não. Agora eu acho que faz, mas antigamente fazia não. Eu falei, eu quero aceitar Jesus. E aí ali na porta ele botou a mão na minha cabeça, orou comigo e mandou eu embora. Só que eu fiquei, irmão. Eu fiquei na igreja. Nunca mais eu voltei para a conversa fiada do Satanás. Nunca mais eu botei pinga na boca. Nunca mais fumei o cigarrinho do capeta. Nunca mais vesti as roupas da pombagira e nem de demônio nenhum. Nunca mais eu quis saber de terreiro, porque eu me apaixonei por Jesus. Eu tive um encontro com Jesus e aí minha vida mudou. E aí a macumbeira virou crente. E o povo no bairro, quando me via, saía fazendo assim. A macumbeira. E era aquele escândalo. E aí, tá aí, 35 anos. Nunca desviei nem para a direita. Tive problemas do Senhor tratar caráter, mudar de vida. Mas eu falo para você, até aqui o Senhor tem estabelecido os meus pés sobre a rocha. Nunca tive esse negócio, eu vou sair da igreja por causa do pastor. Eu saí da presbiteriana sim, mas não foi por causa do pastor. Foi porque eu fui batizada no Espírito Santo e a doutrina do batismo do Espírito Santo não está dentro da igreja. Eles não têm essa doutrina de batismo do Espírito Santo. E eu fui batizada em língua e ficava falando em língua. E o povo, essa mulher é doida que manda essa mulher embora. E eu comecei a perturbar o culto dos crentes lá. E o pastor me convidou, eu e minha família, para se retirar. Mas tudo foi propósito de Deus, porque aí nós começamos a morar em casa. E lá em casa começou a igreja da restauração. De 2 passou para 4, de 4 passou para 6. E em 6 meses nós estávamos com 30 pessoas e nós não sabíamos onde botar o povo. Aí Deus falou assim, abre uma porta e vai pregar o evangelho. E está até hoje, 23 anos, 25 anos nós com a restauração que começou em 97. Amém? Então por que eu estou falando isso? Porque eu não caí de paraquedas.
Tem uma história antes da Joana e tem uma história depois da Joana. A Joana antes era filha das trevas, a Joana hoje é filha de Deus. Então, para você entender melhor o contexto de que uma pessoa vai falar para você, é que você tem que saber a história dela para ver se a pessoa tem propriedade para falar daquilo que ela está ensinando para você. Falar, não, essa pessoa aí tem bala na agulha, eu vou acreditar. Não é simplesmente cair para cá, não, tem que ter bala na agulha. De onde você vem? Onde você vai? Como é que é você? Porque os crentes de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, diz que ele examinava toda a palavra. E se não tiver de acordo, nós não te ouve não. Então você tem que saber para que você não seja enganado. Amém? Diga para o seu irmão, está aprendendo aí, crente? Amém? A palavra de Deus diz que é para nós o quê? A gente é para discernir o Espírito. Não é tudo que vem em nome de Jesus, não. Nós temos que discernir. É de Deus. Tem fruto. Porque a Bíblia diz que conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Então a gente tem que primeiro discernir, amém? Então a palavra de Deus está dizendo aqui que esse rei, ele teve uma sequência de ataques malignos da parte do diabo. O rei da Síria veio com tudo para o reinado dele, para Judá, para tentar tirar o reinado do rei Ezequias. E ele veio com força. Primeiro ele mandou um cara, o seu general, lá, o Rabizaque, para afrontar, e veio com seu exército para fazer guerra contra Israel. E ele veio, e aí nesse meio do caminho, Ezequias, por causa da afronta do rei Senaqueribe, ele contraiu uma enfermidade, que eu digo que essa enfermidade foi emocional, porque o inimigo bombardeou tanto ele, que ele ficou doente. E eu quero te dizer, muitas das vezes acontece isso conosco, a gente não discerne o que está acontecendo, e muitas vezes a gente vai se abatendo. E por isso que a igreja tem que estar em constante oração, tampando as brechas, fechando os muros e dizendo, Senhor, nenhum vai cair. Todos os soldados ficarão em pé para a glória do teu santo nome. E aí Ezequias fica doente, e aí o profeta Isaías vai levar a mensagem. Agora você já imaginou que mensagem? Imagina você receber um profeta que vai chegar na tua casa e dizer assim, ei, eu vim te dizer que você vai morrer. Eu vim te dar uma boa notícia. Pastor, isso não é boa notícia, isso é má notícia. Mas Isaías saiu da onde ele estava para ir avisar o rei, você vai morrer. O que mudou a sentença desse rei? A sentença de morte foi a atitude que ele teve. A sentença que Isaías recebeu, que Ezequias recebeu, através da palavra do profeta Isaías, mudou por causa da atitude de Ezequias. Ei, muitas das vezes você recebe alguma notícia má, você recebe um afronto, a sua atitude é que vai mudar a situação. Não é a atitude de quem mandou, mas é a sua posição, o seu modo de ser é que vai mudar a história daquela situação. E a palavra de Deus diz aí que diante da sentença de morte, Ezequias teve uma atitude. E eu quero que você me acompanhe. Aí, versículo de número 2 diz aí. Aliás, número 1 aí. Ponha em ordem a sua casa. Olha o que o Senhor disse através de Isaías ao rei. Gente, é o rei, não era qualquer um. É a mesma coisa que você sair daqui e falar assim, eu vou lá no Planalto ter uma conversa com aquele barba e vou entregar uma palavra para ele. Assim diz o Senhor, você vai morrer. Você já imaginou o tanto de soldado e de gente que estava preparado para matar o profeta Isaías? Já imaginou? Foi falar para o dono do país inteiro, rei, você vai morrer, camarada, põe a sua casa em ordem. E muitas das vezes, querido, nós temos uma casa desmantelada espiritualmente.
E aí a gente quer que Deus opere o milagre. Ah, eu não vou no culto, eu não senti nada. Olha para você. Não é com o culto do teu poder de Deus, é você que está com a casa desarrumada. Eu vi a irmã lá sentindo, pulando. Você para que tudo isso? Eu não estou sentindo nada. Olha para você. Quem sabe a tua casa está desconcertada, por isso você não está sentindo nada. Aí eu vou na igreja, eu sento lá, ouço, e nada aprendo. Pergunto o que é que não você está botando seu olho. O que é que você tem feito de prioridade diante de Deus? Os seus olhos estão no celular ou estão na palavra de Deus? Com quem que você gasta tempo? Conversando no WhatsApp, olhando Facebook, Instagram, Twitter. O que você está vendo? Seriado? O que você está vendo? Aí chega no domingo, eu vou para a igreja. Porque eu sou crente religioso. Hoje é dia de pagar a missa. Aí quer que domingo aqui na igreja o fogo cai, tenha milagre. Aí o Espírito Santo falou assim: a semana inteira você sentou na roda dos escarnecedores e no domingo você senta na roda dos cristãos e quer poder? Mais maravilhoso. Diga comigo, o meu milagre. Fala de novo, o meu milagre não depende do meu irmão. É de mim. Coloca a sua casa em ordem. Pastora, mas a minha casa é tudo limpinha, arrumadinha, tudo. Aqui está falando da casa espiritual. Não é da casa natural, não. A casa natural também tem que ter organização, porque casa bagunçada, Jesus nem entra, fica lá para de fora, porque ele não ajunta no meio do monturo. Deus gosta das coisas organizadas. Eu sempre digo, pastora Silva, que você quer conhecer o coração de uma mulher, olha o guarda-roupa dela. Se você chegar no coração do guarda-roupa e tá aquele trem tudo desmantelado, sutiã pra cá, roupa de baixo pra lá, tudo misturado, o coração dela tá tudo misturado também. Porque o guarda-roupa é a tua alma, viu? Irmão, eu aprendi isso com gente grande. E esse grande foi o Espírito Santo. Ele falou assim que o nosso guarda-roupa é reflexo de quem nós somos no nosso interior. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Fala para o seu irmão assim, está começando a doer. Você nunca mais vai esquecer. Amanhã você vai começar a arrumar o guarda-roupa. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. O dia que o Espírito Santo falou para mim que o guarda-roupa era a alma, nunca mais eu deixei a cueca do meu marido desembolada. Porque tem mulher que pega a cueca, né? Vai lá, bota no arame, né? Tira da máquina secadora, bota lá, chega lá e chap dentro da gaveta, né? A minha, né? Tudo dobradinha, coladinha uma na outra, arrumadinha, cor com cor. Azul com azul, branco com branco, cinza com cinza, preto com preto. Eu aprendi com o Espírito Santo. E quando ele vai lá bagunça, eu falo assim, ó, você tá vendo? Tá organizado. Por que você... Ah, não, você organiza, então toda semana você organiza, eu não preciso organizar. E camisa também, tudo de pendurado. Então, irmão, a nossa alma tem que estar organizada. E aí, Deus fala para Ezequias, coloca a sua casa em ordem. E a pergunta é, como é que estão as suas emoções? Como é que está a sua vida sentimental? Como que está? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios, aliás, Jesus diz que a boca fala o que está cheio o coração. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 4 que guarda o teu coração, porque deles são a fonte de vida. Então muitas das vezes a gente fala assim, não vou precisar colocar as em ordem. Olha para dentro de você. Tem mágoa aí? Tem ressentimento? Tem ferida do passado que não foi curada? Tem coisa na sua vida que você não perdoa? Como é que está o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho, com a sua casa? Como que está? Como é que é o cumprimento lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou, fala comigo não. Hoje eu tô daquele jeito. Como que está a sua vida?
E Deus mandou te dizer hoje, eu falei para o Senhor, e eu esperei a palavra do pastor. Falei, quem for me receber vai falar assim, a profeta do Senhor, porque hoje de manhã era 6h20, eu estava fazendo a devocional, e eu falei, Deus, eu vou naquela casa como profeta do Senhor. E o pastor confirmou, a profeta veio nessa casa. Então, como profeta do Senhor, o Espírito Santo está te falando, como que está a tua casa? Ah, está tudo bem, pastora. Está tudo bem mesmo? Tenho certeza. Deus conhece. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 109 que Deus sonda o nosso coração. Ele sabe do nosso sentar e do nosso deitar. Ele sabe onde que nós estamos. E muitas das vezes a gente fica no espírito de engano. Ah, não, está tudo bem. E Deus está falando, está tudo bem? Não. Você perdoou? Você está com mágoa? Você está com ressentimento? Porque tem gente que não sai do lugar porque tem um monte de ferida na alma. Mas não tem coragem de dizer, eu estou magoado com fulano. Eu não gostei disso que o pastor falou. Eu não gostei disso que a pastora falou. Eu não vou, eu estou assim, eu estou na igreja, mas eu estou empurrado de carriola. E Deus não é assim que é para você vir, não. É para você vir com o coração aberto, para ser liberto, para ser curado. Porque na casa de Deus há milagre e a cura. Então a sua atitude tem que ser, coloca a tua casa em ordem. Quando ele colocou a casa em ordem, o que foi a atitude dele? Ele foi brigar com o profeta? Não. Ele foi chorar. Ele foi falar para Deus. Deus, ele virou a cara para a parede. E eu imagino esse rei, todo cheio de ouro, todo cheio de pedraria, deitado naquele leito, não podendo nem usar a coroa, de tão enfermo que estava, e ele virar e falar, Senhor, o Senhor sabe que eu andei diante do Senhor retamente. Pai, olha como que eu estou. Olha, Senhor. E a palavra de Deus fala, lá em 2 Reis 20, fala que quando Isaías estava saindo da cidade, veio a palavra do Senhor Isaías para a volta. Olha aqui, irmão, o conserto foi tão forte que Ezequias fez, que Deus avisou Isaías antes de sair da cidade. Falou, vai lá, volta lá e fala para ele que eu vou mudar a história dele. Você está vendo? Aqui nesse texto você aprende que a oração sincera sobe direto, ó. Puf, vai diante do trono de Deus e Deus manda a resposta na hora. Quando há sinceridade, quando há verdade, quando há honestidade, quando há sinceridade, quando há fidelidade nossa para com Deus, a nossa oração sobe e Deus manda a resposta. Não fica esse negócio aí, Deus está online, offline. Deus não fica offline. Deus fica online 24 horas. E tudo que você fala no nome de Jesus, e você for com sinceridade, Deus te responde. Pastora, mas por que tem coisa na minha vida que ainda não respondeu? Não respondeu porque você não está tendo sinceridade no teu coração. Por isso que Deus não respondeu, porque aqui eu aprendo. A oração de Isaías, de Ezequiel foi tão assim, como diz, the flash. Chegou no trono, Deus respondeu. Está aqui, ó. Aqui, ó. Ezequiel chorou amargamente, versículo número 4. Então o Senhor, a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Fala comigo, Deus ouve. Fala, seu irmão, faz assim com o olho. Deus ouve, Deus vê. Aqui tem gente que fala assim, Deus não vê. Aqui, ó, eu ouvi a sua oração, Deus tem ouvido e tem olho. Eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Quando você dobra para o joelho, Deus está vendo. Quem chora para Deus tem resposta. Então, quando você vai diante de Deus com sinceridade, fala, Senhor, o negócio está pegando aqui. Deus está falando para você, eu vou agir. Eu vou fazer. Amém? Aí a palavra diz aí, e o Senhor vai, por causa da atitude de Ezequias. Ezequias fez o que? Ele trouxe a memória diante do Senhor. Senhor, o Senhor sabe. Diga comigo, uma das atitudes
que Ezequias teve foi fazer Deus lembrar como Ezequias viveu para Deus. Como é que você vive para Deus? Você vive na verdade ou você vive mais ou menos? Porque quando a gente chega diante de Deus, com Deus não pode usar máscara, amém? Mas eu vou chegar diante de Deus e vou falar assim: Deus, eu estou andando na sinceridade, eu estou andando na mentira. A palavra de Deus diz que Deus é verdade, Ele não casa com a mentira. Então como que você vai chegar? Então olha aqui. Pastor, eu sou criança. Criança também ora. E tem que chegar para Deus: Deus, eu menti para o papai, menti para a mamãe, estou vendo coisa que não deve no celular. Me perdoa, vou largar dessas coisas que não deve. E Deus vai fazer a obra de dando resposta, amém? E aí a palavra de Deus diz que Deus ouviu oração e assim deu uma mudança na sentença. Diga comigo, a sentença foi mudada porque ele ousou. Diga, porque o rei Ezequias ousou falar para Deus quem era ele com Deus. Você quer que a sua mudança, a sentença muda na sua vida? Fala para Deus: Deus, olha, não estou andando certo, estou andando errado, não estou vivendo o que a palavra diz, eu não estou orando como diz. Eu falo para a pastora que estou orando, falo para o pastor que estou orando, mas não estou orando. Eu falo para o pastor que estou fazendo tal coisa e não estou fazendo. Senhor, me perdoa, eu estou vivendo engano. Eu tenho visto, eu não sei o pastor aqui, né, que a nossa região é diferente, mas se tem uma coisa que eu tenho me entristecido, é ver pessoas que hoje, porque no tempo que eu converti era muito diferente de hoje, gente. No tempo que eu converti não existia evangélico, não existia essa história crente, era protestante. E ai de ti que se passasse na rua com a Bíblia. Os católicos fechavam toda a porta para você, lá vai os protestantes. Você era discriminado na família, você era discriminado no meio da vizinhança, você era discriminado em tudo que lugar você chegava. E se você tivesse com a Bíblia, todo mundo virava as costas para você. Hoje, o que você é? Crente. De que igreja? Tá, igreja. Uai, você é lá da igreja? Você é crente mesmo? Estamos assim ou não estamos? Estamos ou não somos, irmão? Fala a verdade, estamos assim ou não estamos? Sabe por quê? Porque hoje todo mundo quer ser crente. Agora eu quero falar com você, a palavra crente é aquele que segue e obedece Jesus. Segue e obedece. Não é o título de crente, é seguir e obedecer ao Senhor. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero estar na sua presença com fidelidade. E aí o que o Senhor diz? O Senhor vai, muda a história de Ezequias aonde? Aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó. Vai, diga Ezequias, versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos. 15 anos a mais. Quantos anos tinha o rei? Não sei. Quem sabe ele estava com 65. Não sei. Mas e aí? Deus acrescentou. Por que Deus acrescentou e curou Ezequias? Primeiro curou e acrescentou. Por causa da sua atitude. Fala comigo: Deus só pode mudar a minha história se eu me posicionar. Quer dizer aqui para as irmãs, você sabe como é que o meu esposo converteu? Meu esposo era o maior bebum do Cospó. Ele converteu 2 anos depois de mim. Ele converteu em 90, em fevereiro de 90. Você sabe como é que ele se converteu? Através do meu calar. Eu falava: eu ia para a igreja. Você não vai para a igreja? Eu falava: eu vou para a igreja. Catava os meninos e ia para a igreja de ônibus. E ele falava assim: na minha casa crente não entra, esse protestante não entra. E aí o que aconteceu? Eu continuei firme. Cada vez que eu vinha da igreja, ele jogava um tijolo em mim. Ele jogava enxada, ele jogava enxadão. Ele jogava tijolo em mim para não ir para a igreja. Eu ia para a igreja toda ralada, mas eu ia para a igreja.
Sabe por quê que eu fazia isso? Porque quem me salvou na cruz do Calvário foi Jesus, não foi meu marido. Amém? E aí, o que eu fiz? Eu chegava na igreja, orava, chegava em casa, orava. E eu colocava ele em oração, mas eu não falava de Jesus para ele. Aquela mulher que xingava, parou de xingar. Aquela mulher que falava palavrão, parou de falar palavrão. Aquela mulher que falava asneira, parou de falar. E ele foi vendo mudança em mim. Porque a palavra de Deus diz que a mulher calada santifica seu marido impuro. Então, muitas das vezes, a coisa não converte em casa porque você bate de frente. Você não quer mudar. Você é a dona da razão. Porque eu estou na igreja, porque na igreja falou isso. Aí Deus está falando assim, cala a boca, vai para o joelho, fala para mim. E eu vou mudar o coração do valente. Amém? Fala para o Senhor e Deus vai mudar o coração do valente. E por último, Deus acrescentou 15 anos de vida. E mudou a história do rei Ezequias. Quantos anos você quer que Deus acrescente na tua vida hoje? Mas você tem que ter atitude de mudança. Quem sabe você chegou aqui e falou assim, olha, eu estou sem esperança. E Deus falou assim, hoje eu vou mudar a sua história. Porque o tempo hoje é dia de mudança da história, é o tema hoje. Deus vai mudar a sua história. Mas o que você precisa? Tomar uma posição. Qual é a posição, pastora? Eu vou me posicionar, vou parar de falar, vou orar. Vou parar de questionar, vou crer. Vou parar de murmurar e vou ter fé. Vou parar de falar coisas indevidas e vou falar coisas devidas. Vou parar de brigar e vou ser da paz. Começa aí. Essa é a posição. E você vai ver que Deus vai canalizar a tua vida para a vitória. Amém? Amém? Quem é que recebe essa palavra? Amém? E Deus ainda deu um sinal. Não só Deus falou, como Deus ainda sinalizou para ele que era verdade que ele ia fazer. Eu vou mudar, o sol vai retroceder. Você já imaginou? Olha uma decisão, o que fez? A posicionamento do rei Ezequias fez com que Deus mudasse a história do sol. Aí muitas vezes você está aí, pastora, nada muda, mas você mudou. Muda aqui na igreja, chega em casa, está do mesmo jeito. Está falando as mesmas coisas, conversando com as mesmas pessoas, sentando na roda dos escarnecedores, falando que não deve, fazendo que não deve, vendo que não deve, e quer que Deus resolva. Deus está para você, ou você muda, ou então a sentença não muda. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí o Senhor disse, e aí a palavra de Deus diz aqui, ó. A palavra de Deus diz que o Senhor mudou a história dele. E diz aí no versículo 7. E este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém? Diga comigo, tudo mudou. Porque um homem decidiu se posicionar. Amém? E eu vim aqui como profeta para te dizer. Não é número que vai mudar. O Senhor não estava aqui, olha, estava aqui, ó, só o rei Ezequias e Isaías. E Deus falou para Ezequias, eu vou mudar a sua história se você tiver essa atitude. E a atitude mudou. A atitude mudou a sentença. E eu quero te perguntar, quantos aqui quer que a sentença que está contra você mude? Mas você vai se posicionar? Porque não é para mim que você tem que se posicionar, querida. Não é diante de mim, falar, não, eu fui lá diante da pastora e me posicionei. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É diante do seu eterno Senhor e Salvador. Senhor, eu me posiciono. Deixa eu contar aqui um testemunho que aconteceu comigo. Eu tive... Meu marido
teve um câncer muito radical em 2018. E eu sofri muito, porque meu marido nunca tinha ficado doente, ele estava com 70 anos. Um homem cheio de saúde, do nada, por causa de uma tontura, descobrimos um câncer. Uma tontura. Isso era 6 horas da manhã, ele levantou para ir no banheiro, sentiu tontura e ele sentou. Na hora que ele sentou, ele vomitou. Na hora que ele vomitou, eu falei assim, ele está tendo infarto. E eu desesperei, e aí nós fomos fazer os exames, tudinho. E nisso que eu fui fazer os exames, descobrimos que ele estava com câncer na próstata. E depois que descobriu 30 dias, o câncer acrescentou 30%. E aí veio a cirurgia, ele ficou 8 meses usando sonda. Foi muito difícil 2018 para nós dois. Quando foi agora, um dia desse, ele teve um sangramento. E eu fiquei muito preocupada, porque ele estava com infecção, né, na bexiga, ou alguma coisa que tinha apresentado a bexiga. Falei, Senhor, tem misericórdia. E eu sou muito pegada no meu esposo. Nós dois somos muito amigos, amigos mesmo. E para a glória de Deus. E aí ele pegou. Eu fiquei com as emoções muito abaladas. E eu comecei uma dor no estômago. Uma dor. E eu estava num processo de eliminar peso. Eu estava muito acima do meu peso. E eu cheguei a 114 quilos e eu fiz um radical. O médico meu cortou na carne, tudo. E eu emagreci 15 quilos em 4 meses. E aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? E o estômago doendo. E eu, né? Fui no médico, o médico passou remédio para dor no estômago e tudinho. Quando foi um dia, eu deitei, recebi visita na segunda-feira das irmãs lá da igreja que foi interceder por mim. E aí, eu deitei cedo, aí não dormia, levantei, fui para a sala. E era 2 horas da manhã, eu falei, Senhor, eu vou deitar, estou cansada. E na hora que eu deitei, eu botei a mão no estômago. Eu coloquei a mão no estômago e falei, Senhor, cura meu estômago. Está muito dolorido, eu estou muito cansada com essa dor. Põe a tua mão aqui. Menina, chegou um homem... Acho que as pessoas que não têm experiência assim, meu Deus, que negócio que é esse? Vamos chegar dentro do quarto, né? Meu marido deitado, dormindo, chegou um homem e falou assim pra mim assim, a voz era de homem, eu sei que era homem, eu não vi ele, mas eu sei que era homem porque a voz era de homem. Ele falou assim, você está tratando de estômago, mas o seu problema não é estômago, você está com inflamação no fígado. E eu falei, ah, é? Quando eu falei, a dor sumiu, acabou a dor. Nunca mais eu tive dor. E aí esse homem falou comigo, você está tratando de estômago, mas você está com inflamação no fígado. Aí eu falo para você, fiz um monte de exame, os médicos descobriu e veio esse homem e falou o que eu tinha. E eu recebi a cura ali, nunca mais doeu nada, estou aqui sem dor. Amém? Então deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor muda quando você se posiciona. E Deus não vai mudar. Se você não posicionar, Deus não vai mudar. A igreja não tem problema. Não é o poder do culto que vai te mudar. Não é o pregador que vai te mudar. Não é vir um pregador de renome aqui que vai te mudar. Não é o pastor botando a mão na tua cabeça que vai te mudar. Não é a oração do pastor que vai te mudar, querido. Não é. É a sua atitude diante de Deus que vai fazer o milagre acontecer. Amém? É a sua atitude. Porque o pastor pode orar, a pastora Silvia pode orar 1000 vezes. Se você continuar na mesma mazela, no mesmo engano, na mesma mentira, o pastor vai morrer para orar. Depende de ti. A pastora, eu estou na igreja, nada mudou. Mas e aí, você mudou? A igreja que não tem poder, vou lá para a igreja tal, que lá tem. Lá tem um pastor que sabe ler carteira, sabe o número da identidade, sabe isso, sabe aquilo, é tudo engano. Que adianta falar o nome do seu CPF, sua identidade, se você não está tendo vida com Deus?
igreja dos profetas, lá tem um profeta cheio de Espírito Santo para revelar. O que adianta revelar para você e você não mudar? Porque toda revelação traz transformação. A profecia traz mudança. Sabe qual? Ela consola, ela edifica, mas ela exorta. E quando ela exorta é para mudar. Aí todo mundo, eu quero que o profeta ore na minha cabeça. Se você não se posicionar, o profeta pode mandar 10 vezes você. Quando Naamã chegou diante lá da casa do Eliseu, Eliseu nem lá foi. Nem lá foi. Eliseu mandou o seu menino, vai lá, fala para ele, descer na água do Rio Jordão 7 vezes. E o que Naamã fez? Sabe o que Naamã fez? Lá na Síria tem Abana, Farfá, um monte de rio melhor que esse. Eu vou ter que descer nesse rio imundo. Mas se ele não obedecesse o que o profeta falou, ele não teria sido curado da lepra. E depois que aí ainda um soldado ainda convenceu ele, que te custa o senhor descer nessa água aí? Não é o senhor que precisa do milagre? E ele desceu uma vez, melhorou, voltou do mesmo jeito, desceu a segunda, desceu a quinta, desceu a sexta, mas quando ele desceu a sétima na obediência, a pele dele foi curada. Você sabe o que é isso? Que não é o profeta aí, é você obedecer o que Deus está mandando. Deus está dizendo para você ter a vitória, precisa da sua obediência. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui vai se posicionar hoje no nome do Senhor Jesus? No nome de Jesus, no nome de Jesus. Vai se posicionar para o Senhor, não precisa ninguém mais orar por mim. Não precisa pastor ficar orando na minha cabeça, não. Não precisa pastor ficar vindo com profecia pro lado, não. Eu vou me posicionar porque a minha casa vai mudar, é por causa de mim. É porque eu que vou criar vergonha na minha cara. Amém, irmão? Como profeta do Senhor. Para de ficar falando as coisas. Para de ficar falando do pastor, da igreja. Para de ficar jogando em direta. A igreja lá não tem poder, a igreja lá não tem povo. Meu irmão, é melhor você estar na igreja que vai para o céu do que você estar numa multidão que vai para o inferno, viu? Amém? Diga comigo assim, a igreja, na onde eu estou, nesse exato momento, faz assim com o pé. É aqui que Deus vai me curar. Meu irmão. Eu esqueci de apresentar, né? Comecei a falar, essa menina aqui, ela veio lá da fronteira da Bolívia. Essa me mora lá pertinho da Bolívia. Tá? Sueli é minha amiga há um tanto de anos. Amiga do meu coração, paixão da minha vida. Mora lá depois de Cássio, lá perto da Bolívia. A gente já se conhece há mais de 6 anos. Somos amigas, ela, amiga do meu coração, ela e o esposo. E ela veio fazer um exame aqui. E toda vez que ela vem para cuidar da saúde, ela fica na minha casa. E aquela lá é a Rosineiva de Oliveira. Serva do Senhor. Tem 12 anos que essa benção. Eu encontrei essa benção. E ela aceitou Jesus no 2011. Lá na cidade de Araputanga. E ela está comigo até hoje, essa benção aí. E ela é minha serva. Viu? Você sabe o que é serva? É ela. Todo lugar aqui na cidade que eu vou pregar, é ela que vai comigo. Você vai, onde que eu vou, a Rosinei vai estar comigo. É ela que sabe. Quando eu viajo para fora, é meu esposo. Mas aqui na cidade, quem vai pregar comigo é ela. Ela é minha serva. Eu falo que ela é o meu Geazi. Ela é o meu Geazi. Eu sou o Liseu e ela é o Geazi meu, viu? Amém? Que ela está comigo, amém? Diga comigo assim, eu preciso de alguém que seja como Isaías para mudar a minha história. Amém? Vamos ficar em pé no nome de Jesus.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, meu Espírito de Deus, em nome de Jesus. Quero que você abaixe a sua cabeça, coloque a mão sobre o seu peito. Você vai orar em nome de Jesus, colocando sua vida diante de Deus. O Senhor, que flui do teu grande amor, águas que curam, que limpam, por onde o